Bem, minha trajetória é muito interessante, né? Eu fiz essa prova para fuzileiro Eu tinha 17 anos, em 94, né? E junto a isso eu tinha feito também a prova para S1 da Aeronáutica e Sargento da ESA, né? E eu fiquei assim, atrelado por causa do meu pai. Meu pai estava ali dando todo o suporte, eu via aquela questão do meu pai sendo fuzileiro naval, né? E era meu sonho de fazer aquilo. Então, assim, não me chamava muita atenção o Exército e a Aeronáutica. Não adianta, porque. Mas aquilo já estava dentro do meu coração. Eu falei, não, quero ser fuzileiro, vou lá e vou fazer essa prova. Só que eu tinha me alistado no Exército. E tinha feito o teste, o pessoal, quando era obrigatório, né? 18 anos você fazia o teste, você alistava e fazia os testes lá. E perguntaram quem queria ser PQD. E eu fiz os testes PQD todinho, passei nos testes, comecei a fazer os treinamentos e tudo mais. Só que antes da área de estágio, que eu ia para a área de estágio, eu já tinha feito a prova de fuzileiro, já tinha feito os testes também, estava aguardando. E o meu embarque na Marinha era dia 6 de março de 95. E era justamente a semana que era o estágio do paraquedista lá. E eu lembro que fosse hoje, era um sargento Guimarães. Eu avisei ele, pô, sargento, eu passei na prova de fuzileiro e eu tô indo pra Marinha, né, tal. Aí ele, cara, acho que avisar isso antes e tal. Aí acho que ele meio que não entendeu, né? E eu era novo, não sabia o que tava acontecendo. Isso até é uma história engraçada. E eu fui pra Marinha. E ele falou assim, cara, ele já sabia, né? Pô, cara, lá é meio cajado, hein? Vai aguentar aquele curso lá? Aquele curso é cajado. Mas mal sabia ele que meu pai era fuzileiro, pô. Ele tinha uma história ali, né? Ele achou que eu não ia aguentar, magrinho tal. E fui pro curso. Passei meu curso todinho lá no treinamento dos fuzileiros navais. Consegui depois ir pra Reconter, né? Que a Reconter ficava atrás da Divanf ali, era uma companhia que tinha ali, antes de ir pra Tunileiro. E eu tô chegando em casa, minha mãe desesperada, depois de 4, 5 meses, minha mãe desesperada, querendo me bater. Eu falei, pô, mãe, por que você tá me batendo? Não entendi nada. Ela, porque a escolta veio te buscar, você tá fugindo do quartel? Tu tava onde? E eu lá no quartel. E ela não sabia, meu pai não tava em casa, né, pra poder explicar pra ela. Aí depois que eu fiquei sabendo, o exército foi lá, a escolta, me buscar, porque eles achavam que eu tava sendo desertor, entendeu? Caramba. Depois, pra eu explicar, né, não, fuzileiro, tive que levar um ofício lá e tal, que era novo, não tinha essa orientação, né? E graças a Deus deu tudo certo. E aí foi seguindo minha carreira. Em 99 fui a cabo, né? Em 2005 fui a sargento. Foi seguindo, Show. A gente vai entrar em detalhes tá? sobre essas peculiaridades aí da sua carreira. Mas desde pequeno o senhor já admirava o seu pai, né? Por Sim, ele sim. ser fuzileiro. Em quais aspectos, assim, o senhor mais admirava ele? Eu tô perguntando porque eu também tive, né? Meu avô fuzileiro, meu padrinho. Então, da família, eles eram referência para mim por alguns aspectos. Eram, assim, aquelas pessoas que todo mundo procurava na hora de um problema, na hora de uma briga, na hora de um estresse, porque eles eram os mais centrados, com mais postura, mais firmeza, mais credibilidade. Isso tudo eu ia admirando e queria ser igual a eles nesse sentido. Homem de verdade, que chama a responsabilidade, provedor, né? Tem uma carreira, seguro assim financeiramente, né? Dependendo da sua manutenção financeira também, né? Sim, sim. Mas tinha um salário certo, caía sempre em dia, diferente da maioria que eu observava ali. Então, quais aspectos do seu pai que despertaram esse sonho em você? Primeiramente, meu pai ele veio pra minha vida já tinha uns 7 anos, né? Porque ele já tinha um convívio no primeiro casamento dele, já tinha os filhos, né, do primeiro casamento. E depois que ele se separou da primeira esposa, ele retornou pra minha mãe. E quando meu pai chegou pra nossa família, a gente sentiu eu senti, né, uma coisa diferente. Porque antes, na escola, você era tratado como um bastardo, né? E eu não sabia nem o que era isso. Fuzileiro naval, era criança ainda, tudo mais. Meu pai já chegou cheio de atitude. Eu falei, pô, esse cara é diferenciado, cara. Entendeu? Na rua lá, ele era chamado de ambulância. As pessoas, tudo que aconteciam lá de ajuda, ele ajudava. Pegava o carro dele, sem custo nenhum. Ah, eu tô passando mal, tal, chama o seu Félix. Ah, isso aqui lá, chama o seu Félix. Pô, engasgou uma criança, ela chama o seu Félix. Eu falei, pô, esse cara tem alguma coisa diferente, cara. O que esse cara é? Eu não sabia, né? E ali eu fui aprendendo com ele e vendo aquela questão da atitude militar. Aí ele passou a me levar pro quartel, né? Pô, conheci lá e tal. E eu, caramba, é isso que eu quero, pô. Esse cara tem um diferencial, pô. E até eu entender que era meu pai que tava ali, né?
Porque criança você não entendia. Aí depois fui passando aquele conhecimento e tal. Isso gerou em mim uma vontade de ser aquilo que ele é. Por isso que eu falei no começo ali que eu não tinha preço. Não queria ser sargento do exército, eu queria ser fuzileiro. Eu, mesma coisa.